E aí, choquitos, como é que vocês estão? Vamos à nossa palavra do dia de hoje. Vou tentar ser bem breve para caber tudo dentro de um vídeo só. E eu já vou começar com a minha pergunta polêmica de hoje, né? A pergunta é a seguinte: quando as coisas não saem como você gostaria que saísse, o que você faz? Você reclama, você agradece ou você questiona? E hoje, você agradeceu mais ou reclamou mais? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre sermos gratos a Deus, independente se as coisas saíram como a gente gostaria ou não. É muito fácil a gente ser grato a Deus quando as coisas acontecem do jeitinho que a gente queria. Seja a gente ganhando um presente, a gente passando naquela faculdade que a gente queria, ou a gente conquistando o emprego dos sonhos, o carro novo. É muito fácil a gente olhar para cima e dizer obrigada, Deus. Mas e quando aos nossos olhos as coisas saem errado? Quando a gente não passa na faculdade, quando a gente até mesmo perde o nosso emprego e a gente nem sabe o porquê, quando algum parente adoece e quando alguém que a gente ama tanto vai embora, o que você faz? Você agradece a Deus também? Será? Vamos para a Bíblia? 1 Tessalonicenses 5:18. Vamos ver o que a Bíblia diz. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, ser grato em qualquer circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim. Ser grato vai muito mais além daquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido. A gente precisa entender que os pensamentos de Deus, eles são melhores, eles são maiores do que os nossos. Mesmo que aos nossos olhos aquilo tenha saído errado, para Deus é algo muito melhor lá na frente, seja ela física ou espiritual. Como assim, Larissa? Vou te explicar. Vamos um exemplo. Digamos que eu perca o meu emprego e aí eu fico muito mal por aquilo. Só que Deus, ele já tem um emprego muito melhor lá na frente. Só que eu não consigo ver isso hoje e nem vou entender isso hoje, porque muitas vezes a gente realmente não entende. Mas aí que está o segredo, a gente confiar e descansar nele, porque ele tem o melhor para entregar a gente lá na frente. Um outro exemplo que aconteceu comigo. Eu perdi o meu pai esse ano. Tinha aqui o meu testemunho para quem quiser ver. E foi a maior dor da minha vida. E o que eu fiz? Eu agradeci a Deus por tudo. Mesmo aquilo me consumindo, doendo na minha alma, o meu coração, ele estava grato a Deus. Mas o que, Larissa? Ele vai te dar outro pai? Não, ele não vai me dar outro pai. Mas ele me prometeu que eu iria crescer, que eu iria amadurecer nesse processo. E eu cresci, eu amadureci. Eu me tornei uma mulher forte, uma mulher guerreira. E hoje eu posso ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. Eu entendia na época? Não. Mas hoje eu entendo. Quando você pede força para Deus, você acha o quê? Que Ele vai te dar a força? Ou Ele vai fazer você passar por situações para que você adquira a força? Quando você pede paciência, você acha o quê? Que Ele vai te dar a paciência de mão beijada, flor do campo? Ou você acha que Ele vai fazer você passar por situações para que você adquira tudo isso? Sabe, a gente tem que ter sabedoria até para pedir as coisas para Deus. Porque se você pede força para Deus, Ele vai fazer você passar por algo muito difícil para que você seja uma pessoa forte. É que nem na escola. Sabe, uma prova, ele não vai te dar as respostas assim de mão beijada. Você tem que passar todo o processo de aprendizado para saber das respostas daquela prova. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aconteceu algo muito assim, sabe? Esses dias, quando eu falei esses dias, faz uns meses, mas não faz tanto tempo assim não. Eu tava falando com Judas. Quem é daqui da página sabe quem é Judas. E ela me falou algo que me tocou muito. É muito bom você ter junto de você pessoas que te aproximam de Deus. É maravilhoso. Mas voltando. Ela disse a mim que orou e pediu para Deus para que ela seja podada. Sabe como você vai podar uma árvore para tirar tudo dela que não presta? Pronto, foi isso que ela pediu para Deus. E na mesma hora eu olhei para ela e falei assim: Judas, tu tá pronta para chorar? Dito e feito.
pouco tempo depois, não foi muito tempo não, digamos assim, uma semana, eu acho, uma semana e meia, 2 semanas, ela passou por uma crise muito grande e ela chorava muito. E aí a gente conversando, sabe qual foi a resposta que ela me deu? Porque eu lembrei a ela do que ela tinha pedido para Deus, porque ela não lembrava. E ela disse: Judas, eu prefiro ser podada, eu prefiro chorar agora do que ser arrancada dele. Porque vocês sabem que a Bíblia fala que a árvore que ela não produz frutos, ela é arrancada e ela é jogada no fogo. E eu fiquei tipo assim, ó. E aquilo me tocou de uma forma tão grande que depois daquele dia eu passei a pedir a Deus assim: Deus, se for necessário, me quebre. Me pode, não sei se essa palavra existe, mas que eu seja do jeito que o Senhor sempre sonhou. Porque eu prefiro chorar com Jesus do que ser arrancada dele. Então, não se iludam achando que você vai pedir domínio próprio a Deus e do nada, num passe de mágica, você vai acordar com esse dom. Se liga no que você está pedindo para Deus. Mas voltando, Deus, ele sempre sabe o que é melhor para nós, sempre. Por mais que a gente não consiga ver hoje, nem entender hoje, ele sempre vai saber o que é melhor para você. Ou vocês acham que eu entendi quando meu pai foi embora? Eu não entendi, mas eu decidi confiar e descansar no Senhor. E sabe o que eu acho mais lindo de Deus nesses processos? Que ele sempre tá lá, ele sempre se mostra ali, sabe? O amor dele me constrange de uma forma, porque assim, eu consigo ver a mão de Deus em tudo, minha gente. Eu consigo ver o cuidado dele comigo em tudo que eu faço. Ele não me ausentou da dor, da perca do meu pai, mas ele sempre disse que estava comigo, que era o meu socorro e fortaleza. No dia que meu pai morreu, um dia antes, né? Meu pai morreu numa quinta, numa quarta-feira, ele disse a mim que estaria lá. E ele estava lá. Ai, Deus, eu te amo. Deixa eu me recompor agora. Eu vou provar o que eu estava falando. Vamos para a Bíblia. Jeremias 29:11. Diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, Deus já está lá no nosso futuro, ele está lá na frente. Então, quando a gente acha que sabe de tudo, ou quando a gente acha que do nosso jeito é melhor, Deus, ele já está lá na frente com tudo preparado para te entregar, com o melhor de verdade preparado para te entregar a terra. Então, se algo deu errado aos seus olhos, agradece, porque lá na frente tinha algo muito melhor. Mas tem aqueles que pede, insiste, Deus diz que não, aí ele insiste, Deus diz que não, aí o que é que acontece? Ele continua insistindo e o que é que acontece? Deus dá. Aí a pessoa vê que não era aquilo, quebra a cara, chora e culpa quem? Deixa eu te contar uma coisa, Deus não tem culpa das suas escolhas erradas. É que nem um namoro, a pessoa quer namorar. Aí ora, pede a Deus uma resposta, um sinal. Deus diz que não, manda sinal, manda o Detran todinho e tu não vê, porque tá apaixonado, entendeu? Aí namora com a pessoa, aí sofre, chora, quebra a cara e fica: Deus, por que o Senhor deixou? Aí eu fico imaginando a cara de Deus. Oi? Vocês entendem agora que o problema é a gente? A gente tem que pedir para Deus discernimento, a gente tem que estar atento e sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando ele falar, a gente, ó, oi, já sei, Deus, já me liguei aqui, ó, conexão. Ser grato em um momento ruim não significa que a gente vai estar feliz. Ou vocês acham que eu estava feliz quando eu perdi meu pai? Eu já falei aqui e vou repetir, foi a maior dor da minha vida, mas o meu coração estava grato a Deus. Ser grato é um ato de fé, sabe? É um ato de obediência a Deus. E dizer que Ele está no controle, porque Ele sabe o que faz. Ele é Deus, Ele não precisa de mim para nada, Ele sabe o que faz, Ele é soberano.
Então ser grato é um ato de fé, é eu ter a consciência de que Ele sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não entenda, mas Ele sabe o que é melhor para mim. É a certeza que eu tenho de que algo melhor está por vir lá na frente, seja ela física ou espiritual. É que nem o arco-íris. Pra gente ver o arco-íris, primeiro vem o quê? O processo, a chuva. É a mesma coisa na vida da gente. Sabe o que Davi disse que eu acho muito interessante? Vamos para a Bíblia? Salmo 119, 71. Olha o que Davi disse. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, o cara achou massa porque foi castigado. Porque ele sendo castigado, ele iria aprender o que Deus queria, os decretos de Deus. Ou seja, mesmo ele tendo se ferrado, ele foi grato. Vocês entendem? Eu já falei aqui pra vocês e vou repetir. Ser grato é um ato de obediência, é um ato de fé a Deus. É a gente estar imitando Jesus, quando ele disse assim, ó, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E outra, ser grato deixa a vida mais leve, minha gente. Sabe, ser grato a Deus faz as coisas fluírem. Vocês já conviveram com alguém que reclama de tudo? Que chove a pessoa reclama, faz sol a pessoa reclama, se come bolacha a pessoa reclama, se tá tudo a pessoa reclama. É horrível. Agora, vocês já conviveram com uma pessoa que só faz agradecer? É maravilhoso. E pior, você quer ser igual a ela. Pior não, né? Melhor. Vamos dar um exemplo. Tô que nem Jesus. Ele trabalhava com parábola e eu com exemplos. Dá no mesmo, né? A mesma coisa. Meu marido teve uma época da vida dele que ele reclamava de tudo. Ele reclamava por tudo. Qualquer besteirinha pra ele já era uma tempestade, um copo d'água pra ele reclamar. Sabe? E eu olhei pra ele e disse assim, menino, meu ouvido não é pinico. Brincadeira. Não, mentira, eu falei mesmo. E eu comecei a mostrar pra ele, a ensinar a ele o poder de a gente ser grato a Deus por tudo. A gente ser grato, seja no bom, seja no ruim, a gente ser grato. E foi como um destranque, assim, sabe? Eu não sei se essa palavra existe, mas as coisas começaram a fluir pra ele, sabe? De um jeito muito massa. As coisas não aconteceram do jeito que ele queria, foi do jeito de Deus. E cá pra nós, foi muito melhor. Então, assim, quando a gente é grato, as coisas fluem, sabe? Então, sejam gratos a Deus. Eu vou dar outro exemplo pra vocês. Digamos que uma pessoa tá super atrasada pra ir pro trabalho e aí ela chega na parada de ônibus e perde o ônibus. O que é que ela vai fazer? Assim, automaticamente a gente já pensa que ela vai reclamar porque perdeu o ônibus. E se aquele ônibus que ela iria subir iria bater lá na frente e ela iria morrer ou se machucar? E se aquele ônibus que ela iria pegar iria ter um assalto? Vocês entendem? Livramento. Então, agradeçam. Agradeçam, porque a gente não sabe. Deus dá livramentos a gente, aqueles que a gente pode ver e tem uns que a gente nem vê. Mas o que é que o ser humano faz? Reclama. Então, sejam gratos a Deus. Tem uma música que ela diz assim, ó. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. E tem outra música que diz assim, ó. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Você tem se ligado naquilo que você tem cantado? Estar com Deus no bom é muito fácil. Tem que estar no bom e no ruim, terra. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, chorar. Ele não me prometeu uma vida maravilhosa, mas ele me prometeu que estaria comigo até o final. Mas o mundo, ele tá muito moderno, sabe? Mas deixa eu te falar um negócio, meu caro ouvinte. A porta continua estreita. Até onde eu sei, ela não passou por reformas. Mas o mundo fala assim, ó, se te faz feliz, não é errado. Aqui não diz isso não.
Tem crente que só lembra que Deus existe, só lembra da igreja quando está passando por processo. Eu já falei isso aqui, acho que em alguns vídeos por aqui eu já falei. Tem coisas que a gente passa, alguns processos que são permissão de Deus, sim. E tem outros que são consequências dos nossos erros, das nossas escolhas. Mas tem crente que só procura Deus quando está passando por alguma coisa, quando está num tempo bom, nem lembra que Deus existe. E tem crente que já é o contrário, que só lembra de Deus quando as coisas estão boas para ele. Mas quando as coisas apertam, corre, sabe? Tem gente que sai da igreja, minha gente, por besteira, sabe? Ah, mas eu me magoei com fulano. Toda a igreja, ela tem problemas, sabe? Toda a igreja, a Bíblia fala, tem um joio e tem um trigo. Mas a gente não deve ir para a igreja para agradar pessoas, em busca de pessoas. Mas o nosso alvo, o nosso foco tem que estar em Cristo. Ah, mas eu adoro a Deus, eu não preciso de ir para a igreja. Engano seu, meu caro. Quando a gente tá lá a gente vai passar uma carne, fazer um churrasco. Aí a gente vai lá assim do carvão. Tá pegando fogo o carvão. A gente tirar um negocinho daquele e botar fora, ele esfria. É a mesma coisa na vida da gente, na vida do cristão. Nós somos um corpo. A gente precisa um do outro para funcionar bem. Meu braço, ele não vai funcionar se eu tirar ele daqui. Minha cabeça, ela não vai funcionar se eu tirar ela do meu corpo. Vocês entendem? Nós somos um em Cristo. A gente precisa um dos outros. Não tem essa de crente ser crente fora da igreja. Não existe isso. Ah, Larissa, mas tu não sabe o que eu já passei na igreja. E vocês acham que eu não já sofri decepções, não? Eu já sofri várias. Não foi uma, duas, foram várias. Mas eu não vou para a igreja para adorar pessoas, para buscar pessoas. O meu foco, o meu alvo, o meu propósito é Deus. A gente precisa um dos outros, sim, porque a gente é um. Mas a função de separar o joio do trigo não cabe a gente, só a ele. Ele fala isso na palavra dele, que quem vai separar é ele, não é a gente. Mas a nossa obrigação é ir para a igreja, sim. E se você sofreu decepções, entrega para ele, porque ele vai resolver. Ele nos justifica, ele nos defende. Entrega para ele que ele resolve. Vai por mim, ele resolve. Então, vigia a terra, é estar com Jesus no bom, no ruim. Porque Deus, ele deu tudo por você. Ele deu o único filho dele para morrer por você. E Jesus morreu por você, ele deu a vida dele por você. E você? O que tem oferecido a ele? O que você tem dado a ele? Mas enfim, vocês entenderam agora o poder que a gente tem quando a gente é grato? Começa aplicando no teu dia a dia. Agradece porque acordou, porque tem tanta gente que dorme e não acorda. Agradece porque tá me ouvindo, porque tem tanta gente que não consegue. Agradece porque tá vivo, porque tem muita gente que foi embora. Sabe? Eu agradeço a Deus até pelo meu saneamento básico, pela minha bacia, pela minha privada, no caso, né? Pelo meu chuveiro, porque tem muita gente que não tem acesso ao saneamento básico. Sabe? Começa aplicando. E se você não consegue, ora. Pede para que o Espírito Santo te dê um coração grato a Ele. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu tô aqui, Senhor, com essa pessoa que tá vendo esse vídeo, Deus. Ah, Senhor, que ela entenda, Deus, o poder de ser grato a Ti, Jesus. Que ela possa aplicar, Senhor, a Tua palavra todos os dias da vida dela e ensinar, Jesus, a outras pessoas o poder da gratidão, Jesus. Que o Senhor possa levantar, Pai, mais pessoas gratas a Ti, Jesus. Independente, Senhor, da situação, da circunstância, se tá ruim, se tá bom, se tá doendo, se não tá, mas que a gente possa ser grato a Ti, Senhor, em qualquer circunstância. No nome de Jesus. Amém.